fazendo meio que uma introdução ali ao capítulo 13, que a gente vai ver mais detalhes a respeito disso. Agora sim, para fechar, pessoal. Fala que a terra ajudou a mulher, né? Eu acho que naquela tabela de conversão profética não tinha terra, eu não me lembro. Só tinha, acho que águas, né? Uhum. E águas falando de povos, nações. E ao mesmo tempo que água significa isto, terra já tem referência a lugares não habitados, né? Deserto, Então, né? justamente. Então a gente vê também, além desse tempo aí em que os reformadores, né, ou pré-reformadores foram para o deserto, foram para as montanhas, etc. Mas lá na frente a gente vê pessoas que, fugindo dessa perseguição, encontraram refúgio, cristãos encontraram refúgios em terra norte-americana, no continente norte-americano, e ali eles iniciaram um novo país, digamos assim, né? Que é o país, os Estados Unidos que a gente vê. Então, aqui quando fala que a terra ajudou a mulher, então tem referência a isso também. E a gente vai ver no próximo capítulo que essa nação, os Estados Unidos, é muito importante na profecia. É isso aí. Vamos começar então o capítulo 13 agora do Apocalipse. No capítulo 13, agora fala de uma besta. E como nós vimos na tabela profética, besta, animais, significam reis ou reinos. Isso a Bíblia mesmo fala. Lá em Daniel, em outros textos fala que besta e animais significam rei ou reinos. E aqui começa falando assim: vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que viera semelhante ao leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como de leão. Então, nós entendemos já que essa besta significa um reino, e esse reino, ele sai do mar. E como nós vimos na tabela profética, mar é um lugar, é povos, é um lugar que está povoado, né? Então, nós entendemos que esse reino, ele surge de um lugar povoado. E quando nós olhamos para a história antiga, qual era o lugar da Terra que era mais povoado? Naquela época era Europa. Europa, né? Então nós entendemos que esse reino ele surge da Europa. Continuando aqui, ele fala que ele tem 10 chifres, 7 cabeças, em cada cabeça o nome de blasfêmia. Às vezes, quando nós falamos de blasfêmia, às vezes, quando alguém fala alguma coisa errada, nós falamos assim, você está blasfemando. Mas o próprio Jesus, ele já explica o que é blasfêmia. A própria história de Jesus explica o que é blasfêmia. Uma vez, quando Jesus curou uma pessoa, chegou os fariseus lá e falaram o que para Jesus? Você está cometendo blasfêmia, você está blasfemando. Porque blasfêmia é quando alguém se coloca no lugar de Deus, né? Isso é blasfêmia, né, Aleph? Sim, pelo contexto bíblico, quando aparece a palavra blasfêmia, é quando uma pessoa está tomando o lugar de Deus. No caso, Jesus falava que ele perdoava pecados, então os fariseus falavam, você está blasfemando, porque você está tomando uma posição de Deus. Então, blasfêmia no contexto bíblico é isso, tomar o lugar de Deus. Exatamente. E nós vemos que nesse reino existem esses nomes de blasfêmias. E, Aleph, e quando fala desses chifres, dessas cabeças, o que o Apocalipse, o que João está se referindo? Quando fala 10 chifres, interessante que na tabela profética que foi mostrada aqui, animal também faz referência a reino e chifres também faz referência a reino. Uhum. Então aqui, quando a gente estuda Daniel capítulo 7, lá aparece também 4 animais. Então Daniel está ligado com o Apocalipse. O foco aqui não é Daniel, mas se vocês quiserem abrir depois a Bíblia em casa, no capítulo 7 vocês vão encontrar ali 4 animais. E João, ele pega aquele recurso profético e agora amplia aqui no Apocalipse. Então aqui aparece 10 chifres que faz menção àqueles 10 reinos do pé da estátua, que aparece lá no capítulo 2 e depois é ampliado no capítulo 7. Então aparece também 7 cabeças. Aqui na revista ele não fala especificamente desse simbolismo das 7 cabeças, mas só dando uma palhinha, provavelmente não vai cair na prova, mas só de curiosidade, alguns estudiosos dizem que essas 7 cabeças são 7 reinos que perseguiram o povo de Deus, começando pelo Egito, depois Babilônia, depois Babilônia na estátua vinha a Média Pérsia, depois vinha a Grécia, depois vinha a Roma, depois veio Roma Imperial, a Roma Imperial junto ali, e depois Roma Papal.
Então, a última cabeça, eles aplicam como se fosse Roma papal, que é a Roma cristã. Então, essas 7 cabeças e 10 chifres fazem referência a poderes também, que surgiram junto com esse animal que emerge do mar. Exatamente. E aqui fala que esse animal também era comparado ao leão, ao leopardo, ao urso, que faz referência exatamente, né, aos 4 animais de Daniel, né, Lô? Isso, é aí que a gente vê uma prova daquilo que a gente falou no início. A Bíblia é seu próprio intérprete. Então, é muito interessante ver como essas coisas casam perfeitamente. A gente vê aqui agora uma besta que tem características de vários dos animais ali de Apocalipse, de Daniel 7, e ver que essa besta tem muita relação com o chifre pequeno de Daniel 7, né? Só uma curiosidade aqui para os irmãos. Exatamente. Agora, continuando o capítulo, né? Fala que o dragão, agora no versículo 2 ao versículo 4, né? O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Então, juntando todas essas características que nós falamos aqui, a quem nós podemos aplicar essa besta? Que no caso é um reino. A que reino nós podemos aplicar essas características, Aleph? Então aqui aparece novamente aquele período profético. No verso 5 aqui, aparece que foi lhe dada uma boca para esse animal que estava ali, foi dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. E a autoridade desse poder, dada pelo dragão, interessante que o dragão está sempre nos bastidores, está querendo levantar poderes, é como se fossem marionetes que ele usa para perseguir o povo de Deus. Então aqui fala que esse poder, ele teria autoridade para agir 42 meses, novamente o mesmo período profético. Ali no capítulo 12 apareceu 1.260 dias, ou 1.260 anos, e agora aqui aparece 42 meses, que também multiplicando, dá 1.260. né? Dá 1.260. E também aqui é um detalhe muito importante, porque quando a gente olha para a história, o único poder que teve domínio durante 1.260 anos completos foi Roma papal. Ou seja, papal, o poder da igreja, se uniu ao Estado e começou a perseguir os cristãos. Então teve esse domínio durante 1.260 anos de fato. Se olharmos para a história, não tem como encontrar um outro poder que tem esse domínio aí. E outro detalhe também que aparece aqui, no verso 2, fala que esse poder tem semelhança com algumas coisas que Daniel mencionou atrás. Então, o leopardo, lá em Daniel 7, representava a Grécia. A Grécia tinha um monte de deuses. Então, esse poder é semelhante ao leopardo. Por exemplo, esse poder, ele tem vários deuses. Por isso, se a gente olhar hoje para o catecismo, existe um Deus para todos os dias, um santo para todos os dias, que foi canonizado. Então, essa é uma semelhança ao leopardo. Esse poder, ele tem vários deuses, tem vários santos também, que é o que o catecismo ensina. E com pés como de urso. O urso representava quem? A Média Pérsia, né? A Média Pérsia. Quando a gente vai olhar a nação Média Pérsia, a gente vê que eles eram o povo mais antigo que adoravam o sol, os mitraístas. Então eles adoravam o sol. E hoje a gente olha, então, novamente para Roma, para o poder do catecismo, eles adoram algumas figuras. Por exemplo, o dia do sol, que é o domingo. Eles adoram Sunday, o sol. né? Sunday, inclusive, né? até o cajado do Papa, se vocês forem ver, esses líderes católicos, tem um sol ali. Então eles têm essa característica desse animal, que é o urso, que é a Média Pérsia, que é o povo mais antigo que adorava o sol. E ainda boca como de leão. Quem que era o leão em Daniel 7? Babilônia, que fazia link com a cabeça de ouro do capítulo 2. Exatamente. Então, qual que é a semelhança desse poder, que é o poder católico romano, com Babilônia? Babilônia era a glória das nações. Então, ela tinha todo aquele orgulho das nações ali. E Roma, hoje, pelos seus documentos, ela fala que só há salvação dentro de Roma. Então, ela se encontra como a igreja gloriosa. Fora de Roma, fora do catolicismo, não tem salvação. Eles pregam isso. Então, esse poder ele se levanta, ele domina durante 1.260 anos, e aí esse poder carrega alguns traços, que é o que foi mencionado aqui. O adorar o sol, muitos deuses da Grécia, e também essa questão aí de ser a glória das nações, se considerar o povo escolhido, que não há salvação fora da gente. Então são pontos que a gente encontra, olha para a história e não tem como encontrar um outro poder a não ser o catolicismo romano. E é interessante nós falarmos isso, porque quando nós falamos isso, que a besta significa esse reino, nós não estamos falando de pessoas, e sim de um sistema
que é o sistema papal, o sistema de Roma papal. Nós estamos falando sempre de um sistema. Satanás, ele sempre usa um sistema. Nós nunca estamos falando de pessoas. Pessoa A é isso, pessoa B é isso. Não, nós estamos falando de um sistema todo arquitetado pelo grande inimigo nosso inimigo, o inimigo de Jesus. É isso que nós sempre estamos falando, né? E quando você fala sistema, o que isso quer dizer? O que quer dizer sistema? A gente lembra, então, olha para o poder que a gente está falando agora, né? Qual que é o sistema deles? Qual que é a doutrina que eles usam? Como que eles seguem isso? Como que eles se relacionam com Deus? Aí você vai ver como que é feito. Novamente, acontece a blasfêmia ali. Porque o Papa é visto como o substituto de Deus, como o vigário dele aqui na Terra. Então, ele é como se ele fosse um elo entre nós e Jesus. Mas a palavra de Deus fala, a palavra de Deus fala que o único que intermedia nós e Deus é Jesus, e não um ser humano. Então eles perdoam pecados para homens, eles fazem penitências, novamente confessando para homens, o confessionário. Então esse sistema que copia o sistema original lá do santuário, que era pedir perdão para Deus, para o Cordeiro, eles desmontam, e agora volta para o ser humano, uma doutrina totalmente humana, que é anticristã. Exatamente. E agora, continuando o capítulo, ele fala de uma ferida mortal também, né, Aleph? Ele fala de uma ferida mortal, que parece que o reino, que a besta, levou uma ferida mortal. Nós entendemos que essa ferida mortal aconteceu no ano de 1798. Naquela época, existia um general que é muito famoso, que é o Napoleão Bonaparte. Foi um general e imperador francês. E esse imperador, ele não queria se sujeitar a nenhum homem. Porque naquela época, como a Europa era toda dominada por Roma papal, todos os imperadores que se tornavam imperadores, reis, eles eram coroados pelo papa da época. E Napoleão, ele simplesmente falou assim, não, eu não quero ser coroado por um papa, eu quero me coroar. Então, o que ele fez? Como ele se coroou, o papa não gostou muito disso. E como Napoleão, ele não quis, já digo assim, não quis se sujeitar ao Papa, ele ordenou a seu general, o general Berthier, que fosse até o Vaticano e prendesse o Papa Pio VI. Então, essa ferida mortal, nós entendemos que foi isso. Em 1798, o general Berthier, ele foi lá e prendeu o Papa Pio VI, e o mesmo morreu alguns dias depois em exílio, né? Morreu na cadeia. Então, essa foi a ferida mortal, porque daí Napoleão falou assim, não, eu não vou me sujeitar a nenhum um líder religioso, eu sou o dono de mim mesmo, dono do meu país, né? Ele falou como se fosse isso, né? E você vê como que estava tão próximo a igreja do Estado, né? Por exemplo, a igreja, ela coroava os imperadores, então os imperadores estavam sujeitos à igreja, olha só. Então a igreja estava de mão dada totalmente com o Estado, era um só. E a igreja usava o braço do Estado para perseguir. E agora vem Napoleão dando fim desse poder, ele tira o Papa, o poder católico romano supremo ali, do poder. E 2 pontos muito importantes, que eu acho muito interessante nesse aspecto aí, nisso que a gente está falando, né? Uma coisa é, como que a gente sabe que esse é o evento? Da onde que a gente tira isso? Porque, assim, parece fazer sentido a gente falar aqui, né, tal, mas da onde que a gente partiu, não, foi esse evento. A gente tem que voltar lá na história. Quando que começou o papado? A supremacia, né? Justamente. O papado recebeu grandes poderes civis e eclesiásticos em 538. Aí a gente faz, depois de Cristo, né? Depois de Cristo. Aí a gente faz, então, a continha. Quanto que foi? Qual que foi o período que a igreja esteve perseguida? Esteve no deserto? 1260 anos. 1260 anos. E vai dar em 1798. E aí entra um outro ponto que eu acho muito interessante, porque o que Jesus falou lá em Mateus? Que se aqueles dias não fossem abreviados... Não sobrariam, né? Não restariam, né? E a gente vê isso, um exemplo disso, uma confirmação clara disso nessa época da história também. Por quê? Por mais que o papado estivesse ali, a supremacia papal ainda estivesse acontecendo, fosse realmente ela perdeu ali seu poder nesse momento, já havia algum tempo que já não estava tão forte assim. Então, é mais uma confirmação da Bíblia de que... É verdade que a Bíblia está falando, né? Os dias foram abreviados, então as coisas estavam um pouco melhores ali já para o povo de Deus, né? Tanto que no livro O Peregrino, de John Bunyan, bem conhecido, né? Filme, né? Clássico. No livro, John Bunyan cita uma cena em que o cristão, que é o personagem principal, no filme isso não aparece, não sei se no mais antigo, eu assisti o outro, né? Mas no livro ele conta de uma parte em que o cristão, ele passa pelo Papa.
Ele passa por um cara que ele entende que é o Papa. Acho que ele cita, se não me engano, até cita que é o Papa. Só que o Papa fala um monte de coisa, um monte de besteira, fala um monte de heresias, mas ele não tem poder de fazer nada. E acho essa ilustração muito interessante, porque foi de fato o que aconteceu. Ele tinha ali o seu poder, né? Ele falava um monte de coisa, né? O papado, ele tinha ainda um certo poder, mas ele já não fazia muita coisa. Aí, então, quando a profecia falou, completou os 1260 anos, aí, de fato, ele recebeu a ferida mortal. Tá certo.